Olá, quero trazer hoje para você aqui algo que Deus tem ministrado ao meu coração já há alguns dias, que tem o tema permanecendo em tempos de crise. Na verdade, já todos os devocionais eu gosto que primeiro brote no meu coração algo da parte de Deus para transmitir para vocês. E nesses dias eu tenho meditado muito nesse tema, permanecendo em tempos de crise. Na verdade, até mesmo nesse verbo, permanecer, que é permanecer, porque ultimamente as pessoas elas têm deixado de lado esse verbo, né, permanecer. E de fato nós temos visto uma sociedade que não tem valorizado essa ação de permanecer, essa atitude de permanecer, principalmente em meio à crise. Então, eu quero começar conversando com vocês hoje aqui, fazendo essa reflexão sobre o permanecer, porque nós vemos que de fato tem se tornado raridade pessoas que decidem, por exemplo, permanecer num casamento por muitos anos, numa amizade por longa data. Isso tem se tornado raridade, não é? Permanecer numa empresa, numa igreja, por muitos anos tem se tornado uma raridade. E às vezes nós vemos que essa mentalidade, ela tem moldado o pensamento, né? A forma de pensar das pessoas. E nesse contexto nosso aqui para mulheres, tem moldado muitas mulheres, inclusive mulheres de Deus, mulheres que servem a Deus. Então, eu afirmo para você o seguinte, permanecer em tempos de abundância é algo muito fácil. Permanecer quando tudo tá bem, permanecer em tempo de crescimento, em tempo de avanço, em tempos de fartura, em tempos de alegria, é muito fácil, porque nesse tempo qualquer um permanece. Porém, permanecer no tempo de crise é muito mais difícil. Por quê? Porque permanecer na abundância não tem pressão. Permanecer na abundância não tem teste para ser aprovado, não é verdade? Então, a abundância, ela não coloca em xeque o que de fato nós somos por dentro. Porém, o tempo da escassez, o tempo da luta, o tempo da dificuldade, o tempo das incertezas, o tempo onde as coisas elas estão fora do eixo, ou seja, o tempo da crise, ali sim, não é? É justamente nesse tempo onde as circunstâncias negativas põem em xeque aquilo que nós realmente temos dentro de nós. E aí eu te faço uma pergunta: qual tem sido a sua primeira resposta em meio à crise, no dia da crise? Qual tem sido a sua atitude no meio da crise? Qual tem sido a sua escolha no meio da crise? Qual é a sua primeira alternativa no dia que chega a crise? Nós sabemos que todos nós vamos passar pelo dia mau. Todos nós vamos enfrentar um tempo de crise, seja em que esfera for, ou no casamento, ou numa amizade, ou num outro tipo de relacionamento, ou no ministério, não é verdade? Na igreja, nos relacionamentos, nós sempre vamos viver um tempo de crise. E quando a crise vem, qual que é a sua primeira alternativa? Qual que é a sua primeira escolha? Qual é o seu primeiro pensamento? Que atitude você tem quando a crise chega? A sua primeira escolha é qual? É fugir? A sua primeira alternativa é abandonar? Sua primeira alternativa é ir embora? A sua primeira escolha é, como temos visto bastante as pessoas usando, é cancelar as pessoas? É simplesmente assim? Cancelar as pessoas que investiram, que te amaram, que acreditaram em você. É assim que você costuma agir? Sabe, a definição da palavra permanecer significa
conservar-se, insistir com persistência. Essa é a definição da palavra permanecer. Talvez você tenha vivido muitas crises e talvez uma crise até no seu matrimônio, no seu casamento. Tem sido dias de muita angústia, tem sido dias difíceis para você suportar. Talvez você não tenha conseguido lidar bem na comunicação, você não tenha conseguido lidar bem na sua vida financeira, não é? No seu planejamento. Talvez tenha tido muitos desarranjos, principalmente nesse tempo de pandemia, onde ficamos muito mais em casa. Talvez agora nem tanto, né? Ficamos dentro de casa, mas logo nos primeiros meses ficamos. E os desarranjos, talvez, a crise iniciou aí. E você tem vivido angustiada, amargurada, tem se sentido solitária, tem se sentido atacada pelo inimigo e às vezes buscado alternativas práticas, alternativas rápidas, como por exemplo, desistir do seu casamento, como por exemplo, ir embora, abandonar, cancelar, como nós falamos. Isso tem passado nos seus pensamentos em relação ao seu casamento, mas também qual outra crise que você tem vivenciado? Eu estou colocando aqui o casamento como uma sugestão que na maioria das mulheres, talvez que estão me assistindo aqui, são casadas, possuem uma família, têm filhos. E o que tem ficado mais forte no seu coração, no seu pensamento nesse dia? Sabe, quando você opta por essa opção, a primeira opção, que é de ir embora, que é de terminar, de romper com esse casamento, de romper com esse relacionamento, o inimigo, o nosso adversário, Satanás, ele tira proveito dessa situação, fazendo com que você medite a cada dia e como tendo a única alternativa o divórcio, como tendo como única alternativa o abandono dessa casa. Mas eu faço uma outra pergunta para você. Você tem certeza que essa é a melhor alternativa? Você tem certeza que essa é a alternativa que está no coração de Deus? Eu afirmo para você, isso não está no coração de Deus. Não é do desejo de Deus que as famílias sejam desfeitas, que os casamentos entrem para um divórcio. O Senhor Jesus, em sua palavra, ele sempre vai nos ensinar e nos conduzir a permanecer. Sabe por quê? Aquele que permanece desfruta da bênção. Grava isso no seu coração. Aquele que permanece desfruta das bênçãos de Deus, desfruta do favor de Deus. O favor de Deus, ele é uma cachoeira de bênção. E ela só vai te alcançar se você estiver na posição correta. E eu falo para você, a posição correta é no permanecer. Eu quero compartilhar com você Provérbios 12:7, que diz: os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem justo permanecerá. Em algumas versões diz: os ímpios serão destruídos e não deixarão descendentes. Sabe, nós podemos colocar aqui o homem mau, o ímpio, aquele que não tem o favor de Deus, aquele que não conhece o evangelho da graça de Deus. Ele não foi salvo, ele não foi alcançado ainda pelo evangelho, ele não foi alcançado ainda por essa graça. E a palavra de Deus afirma aqui que eles serão destruídos e não deixarão descendentes. Ou seja, eles não terão filhos, mas a família do homem justo, ela permanecerá. Eu quero fazer uma reflexão com você aqui a respeito desse texto. Sabe, no tempo de crise, quando alguém vai embora, ela entra para um divórcio, uma separação, quando ela não permanece no seu casamento, ela vai deixar de ver muitas coisas ela não vai viver. Entre elas, ela não vai deixar descendentes. Ela pode não ter filhos desse relacionamento, ela não vai constituir talvez uma família.
Mas aquela pessoa que permanece, ela persiste, ela insiste, ela investe, ela depende do Senhor, ela tem a graça do Senhor como recurso de sustento para atravessar a crise, ela passa então a permanecer, ela vai contemplar dias de glória. Eu tenho um exemplo pessoal para te dar. Os primeiros anos do meu casamento foram muito difíceis, os 3 primeiros anos, para ser mais exatas. Eu afirmo para você que, por muitas vezes, a minha primeira escolha, a minha primeira alternativa, o meu primeiro pensamento era ir embora. Olha só, nós éramos tão jovens, eu me casei com 20 anos, nós éramos tão imaturos que eu pensava que a solução dos meus problemas era cancelar. Era pegar as minhas coisas e ir embora, era deixar meu marido. Pensou? Você consegue ter essa visão a meu respeito? Você que me conhece já há alguns anos, você consegue ver que eu era essa Lilian, que eu era essa pessoa que tinha como primeira alternativa o divórcio? Talvez não. Mas naquela época, naquela situação de crise no meu casamento, eu tinha isso como alternativa e eu queria arrumar uma fuga, eu queria arrumar uma alternativa para tentar aliviar aquela minha angústia. Mas graças a Deus, porque eu fui cercada pelo amor de Deus, eu fui cercada pela graça de Deus, através de pessoas que me ensinaram e me conduziram a permanecer. Pessoas que me disseram: Lilian, se você não permanecer, você não vai ver aquilo que Deus tem para você ao longo dos anos. E de fato hoje eu vejo o quanto elas tinham razão. Eu perderia muito nesse tempo. Eu tenho 20 anos de casada. Pensa, em 17 anos o que eu poderia ter perdido? Eu poderia ter perdido inclusive o chamado de Deus para um ministério pastoral, como eu exerço hoje. Eu poderia não ter alcançado diversas famílias pregando o evangelho e tantas outras coisas. Nada do que eu tenho hoje eu teria, entende? Eu ainda não tenho filhos, mas se eu os tivesse, eu poderia ter perdido isso, de vê-los crescer. Então eu falo para você, vale a pena permanecer no tempo da crise. É fácil? Lógico que não. Não é fácil, mas eu digo para você, tem bênção no final. Uma outra coisa que eu falo para você é que novas crises virão. E se todas as vezes que a crise bater na tua porta, você desejar ir embora, cancelando as pessoas, não é verdade? Desfazendo amizades, o que vai ser da sua vida? O que você vai ter para contar para os seus descendentes? O que você vai contar de bênção no final da sua vida? Quais serão as suas memórias? Você vai olhar para trás e falar, pois é, eu era casada, pois é, eu poderia ter tido filhos, pois é, eu poderia ter formado, edificado uma família. É essa a história que você deseja contar? Eu imagino que não. Mas para você não contar essa história, você precisa permanecer. Eu termino esse vídeo lendo novamente esse texto. Os maus ou os ímpios serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem justo permanecerá. Você não é justa por si mesma, você é justa por causa da justiça de Cristo que está sobre você. E é ela que vai ser o recurso que vai te sustentar a permanecer. Insista, persista e não desista. Permaneça até o fim. Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus.